Dando continuidade à programação do 4º Café Internacional, convidamos para iniciar o diálogo sobre as ações da Secretaria para estimular a aquisição de um segundo idioma por meio do Centro de Idiomas a ser implantado pelo Governo do Estado do Maranhão e do Programa Cidadão do Mundo para 2019 a 2022, o secretário adjunto da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor Pedro Igor Nascimento, e o presidente da FAPEMA, professor Alex Oliveira. Bom dia a todos e todas. Gostaria de iniciar minha fala saudando o vice-reitor Walter Canales, o nosso pró-reitor Marcelo Xerxes, professor Thales, assessor de Relações Internacionais da UEMA, e o caro amigo professor Alex Oliveira, diretor-presidente da FAPEMA. Hoje aqui estou representando o secretário Davi Teles, que por compromissos coincidentemente de internacionalização, professor, agora ele está numa reunião com a cônsul da China e o vice-governador, não pôde se fazer presente, mas pediu que eu viesse aqui, primeiro, abraçar ainda mais a causa de internacionalização da UEMA e deixar aqui a nossa mensagem enquanto Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, como um órgão fomentador no Estado, junto com a FAPEMA, junto com outros órgãos estaduais também, como um órgão que acredita e apoia a internacionalização como uma saída para esse momento de crise financeira nacional em que vivemos e de heterodoxia nas relações exteriores também, que nós temos visto no âmbito nacional. A internacionalização se figura como uma saída inovadora, facilitadora e que nos permite ainda assim, enquanto Estado, enquanto Universidade Estadual do Maranhão, se comunicar com o mundo, se fazer presente, levar nossa voz para que nós possamos ser ouvidos por todas as instituições, por todos os países e universidades mundo afora. A Universidade Estadual do Maranhão tem um assento muito importante na REINTER, a rede de internacionalização instituída, mas não criada, apenas sim formalizada pela Secretaria no ano passado, em que nós reunimos todas as instituições de ensino do Maranhão, principalmente as universidades públicas, e aí neste fórum nós podemos discutir, o professor Thales é membro da REINTER, nós podemos discutir todas as ações que as universidades e o sistema de ciência e tecnologia do Maranhão tem propiciado aos seus professores, aos seus alunos e à comunidade em geral. Ano passado nós tivemos um fórum em que nós reunimos aí grandes atores dessa rede, com apoio de algumas instituições do país também, alguns consulados mandaram representantes, e nós conseguimos ver o quanto o Maranhão tem se destacado nesse cenário de internacionalização no país. A Secretaria tem 2 grandes programas, o mais novo, que nós vamos começar ano que vem, e um que já está consolidado, que a maioria dos senhores e senhoras imagino que já conheça, que o primeiro deles que eu gostaria de fazer um destaque especial é o Programa Cidadão do Mundo. Foi criado em 2015, pode passar, por favor, o slide? Foi criado em 2015 pelo governador Flávio Dino, é um programa que a gestão é da Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas que nós trabalhamos diretamente e com o apoio imprescindível da Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão, a FAPEMA, aqui representado pelo professor Alex Oliveira, que muito tem contribuído para o sucesso desse programa. Pode passar o slide, por favor? Temos algumas ações, é importante a gente fazer uma diferenciação, que a grande maioria das pessoas conhece o Programa Cidadão do Mundo apenas como uma atividade de intercâmbio linguístico. Mas ele não é só, ele é a vertente um pouco mais popular, digamos assim, do programa, mas a FAPEMA muito bem também toca o Cidadão do Mundo na área do cooperação internacional e no estágio profissional. São programas voltados para os nossos pós-graduandos, nossos universitários, e isso nos permite ampliar ainda mais o horizonte e o número de pessoas beneficiadas com o programa. Ele foi instituído em 2015 por lei, e alterado pela redação da Lei 10.463 de 2016. Na lei, é importante a gente fazer isso. Por que foi criada uma lei, professor Alex? Para garantir que ele seja um programa eterno, que não possa vir um próximo governante com uma vontade diferente e decida
extinguir o Programa Cidadão do Mundo. Lógico que isso pode ser feito por meio legislativo, mas é um pouco mais difícil, né? Então, a ideia de instituir o programa por lei foi garantir a sua continuação aí por muitos anos ainda. Nessas leis nós estabelecemos os critérios de seleção. É importante que isso esteja estabelecido em lei para que a população tenha uma segurança dos critérios que são adotados, e aí eu vou tratar de alguns deles aqui em seguida. Foram também instituídos os idiomas, estabelecidos os idiomas que o cidadão do mundo irá abranger. São eles os 3, inglês, espanhol e francês. São as línguas mais, hoje em dia, podemos dizer, importantes no mundo, que tem o maior número de população, de pessoas no mundo se comunicando nesses idiomas. Então, esses 3 são o nosso eixo principal. E aqui eu estou só retornando alguns passos, eu vou fazer um recorte especial sobre o intercâmbio linguístico. Vou deixar para o nosso professor Alex fazer da cooperação internacional e do estágio profissional que está sendo executado pela FAPEMA. Então, um dos critérios de seleção, o principal, assim podemos dizer, é que os alunos sejam egressos do ensino médio da rede pública de ensino ou do Sistema S de fundações sem fins lucrativos. O Estado aqui entendeu importante garantir a oportunidade para aqueles que, via de regra, não a teriam. A gente sabe que o intercâmbio é um programa caro, que poucas pessoas têm acesso ainda no Maranhão, apesar da eficácia enorme que ele tem na vida acadêmica e pessoal de cada um das pessoas que fazem o intercâmbio linguístico. Mas com isso a gente, como cidadão do mundo, o governador entendeu que era importante oportunizarmos para os filhos da classe média, classe baixa, que enxergavam o intercâmbio como algo muito distante ainda. Então o governo instituiu esse programa beneficiando diretamente essas pessoas que hoje já se encontram na universidade, então, ou seja, ela pública ou privada, mas desde que oriundos da rede pública de ensino médio. E os alunos beneficiados, a faixa etária hoje se encontra entre 18 e 24 anos, logo que eles entram na universidade, até os 24 anos, a gente tem uma discussão na Assembleia sobre a alteração desse limite máximo de idade. Existe uma proposta tramitando até de iniciativa do Poder Executivo Estadual para que nós possamos suprimir esse limite máximo de idade e assim garantir que todos os universitários possam participar, independente da idade que a tenham. O intercâmbio tem durado 12 semanas, aí o que faz cerca de 3 meses, em que os meninos e meninas passam nos países de destino, que aqui eu enumero os que nós já enviamos. África do Sul, para aprendizado do inglês. Espanha, nós enviamos para Madrid, para aprendizado espanhol. Argentina, nós já tivemos em Buenos Aires e Córdoba. Estados Unidos, Boston. Canadá, nós já tivemos em Montreal, Toronto, Quebec, Halifax, para contemplar os idiomas tanto de inglês quanto francês. Na França também nós tivemos em Montpellier. Falei certo, professor? O professor que é fluente em francês, eu não me garanto tanto. E aí lá também nós tivemos o aprendizado do francês. É um programa que recebe o apoio da FAPEMA com uma bolsa. O Estado custeia toda a estrutura básica do programa. A Secretaria é responsável pela passagem, hospedagem, curso de línguas, seguro-saúde. E a FAPEMA entra com o apoio financeiro para garantir bolsas para esses estudantes. Porque a gente sabe que além dessas despesas existem algumas outras, como alimentação, que às vezes o estudante está na escola de línguas, a casa dele é um pouco distante, ele não tem como ir para voltar em casa. Também participar de atividades culturais, garantir essa subsistência durante esses 3 meses. E a FAPEMA faz a concessão desse importantíssimo auxílio no valor de R$ 4.500. O programa Cidadão do Mundo, ele é espelhado no programa Ganhe o Mundo, de Pernambuco, em que é voltado lá, sim, para a high school, para experiência de intercâmbio ainda no ensino médio, mas o Cidadão do Mundo foi um pouco além e ousou um pouco mais em atingir os universitários. Lógico que a gente já tinha o programa Ciências Sem Fronteiras em âmbito federal, mas ele tem uma certa diferenciação, porque aqui a proposta básica é o intercâmbio linguístico, é o aprendizado de uma segunda língua.
porque o Estado, como o professor Walter bem mencionou agora há pouco, no Maranhão nós não temos o costume ainda, infelizmente, de uma aprendizagem de segunda língua como algo comum. São poucas as pessoas no Estado que ainda detêm esse conhecimento, que é importantíssimo e relevante para a vida pessoal e acadêmica de todos nós. Então, vem fazer frente a essa deficiência no Estado também. Dentro do programa Cidadão do Mundo, nós fazemos uma orientação sobre cultura, economia e comportamento. A gente sabe que são realidades absolutamente diferentes. Onde você sai do seu país, a cultura é outra, a economia é outra, os costumes são outros. E é muito enriquecedor, não sei se algum das pessoas que estão aqui presentes já tiveram a oportunidade de conversar com um desses intercambistas antes e depois da participação dele no programa. Antes você vê um brilho no olhar diferente de quem enxerga a oportunidade que está tendo e almeja ali abraçar ela com unhas e dentes para que possa fazer o seu aproveitamento maior. E na volta é mais gratificante ainda você enxergar o desejo deles de replicar, de reproduzir, de transmitir os conhecimentos e oportunidades que eles tiveram no exterior. Outro dia a gente estava conversando, professor, com uma intercambista, e ela dizia que ela não olhava São Luís com olhos de turistas. Ela olhava São Luís, passava na beira-mar, olhava o mar, a mesma coisa, passava no centro histórico, olhava aqueles prédios, mas não via nada de bonito, nada de diferente. E quando ela foi para a África do Sul, em que ela tinha várias paisagens naturais, assim como o Maranhão e o Brasil tem, e os próprios locais enxergavam aqueles maravilhados, faziam contemplação, andavam quilômetros e quilômetros para olhar o pôr do sol numa montanha a não sei quantos metros acima do nível do mar. E ela dizia que quando ela voltou, ela dizia, poxa, por que eu não olho São Luís? Por que eu não vou contemplar o pôr do sol na litorânea? E aí ela passou aos finais de semana a caminhar na casa dela, que era um pouco distante, acho que uns 3, 4 quilômetros da praia. Aos finais de semana ela ia para a litorânea só para contemplar o pôr do sol. Isso são alterações de costumes, de rotinas, até do ponto de vista cultural também, de valorização do que é nosso. A gente está mandando os meninos para outros países, para conhecer outras culturas, mas isso, além de propiciar para ele um conhecimento desses outros países, promove um conhecimento, motiva a eles a fazer um autoconhecimento. O que é que eu tenho no meu país, o que é que eu tenho no meu estado, na minha cidade, que eu não valorizo, e eu aprendi com os meus irmãos de outros países a valorizar. Então esse é um dos grandes ganhos que o cidadão do mundo tem propiciado. Não é pura e simplesmente a língua, o conhecimento de língua, mas também o conhecimento de cultura e de comportamento. E aí, como eu tinha dito, o Estado custeia passaporte, vistos e passagens aéreas para todos esses estudantes. Em média, hoje, o custo do programa está saindo a R$28 mil. Se a gente fizer uma comparação com programas de outros estados similares, porque iguais, como eu falei, a gente não tem essencialmente programas iguais, o Maranhão tem conseguido custear o programa com relativamente barato. Em média, os outros programas têm saído a R$33, R$35 mil por estudante. Então a gente muito se orgulha também de conseguir fazer muito com pouco, que é o papel do Estado de assistizar os seus gastos, né? Dando seguimento, a gente faz também um curso preparatório de idiomas presencial e ou online, a depender do tempo que a gente tem de preparação para embarque dos meninos, porque a gente se preocupa também com a sobrevivência básica. Muitos deles não têm conhecimento nenhum da língua que estão indo aprender, então a gente faz um curso preparatório para garantir que eles cheguem minimamente sabendo se comunicar, pedir um copo de água, perguntar onde fica o hospital, e aí eles possam ter já algum ganho ou chegar com alguma bagagem, mesmo que curta, óbvio, para esse aprendizado da língua. Eles ficam em famílias anfitriãs nesses países, nas residências familiares, com pensão completa, que a gente chama, que é café e uma refeição. A segunda refeição eles fazem fora, com o auxílio da Bolsa da FAPEMA. É importante esse contato com as famílias anfitriãs, porque a gente poderia colocar eles em alguma universidade, em algum hotel, não seria a mesma vivência, né? Você ter contato com famílias locais
em que falam a língua o tempo inteiro, estão ali acostumadas vão falar como os próprios locais costumam falar e não como uma escola de língua, garante que eles possam ter um aprendizado melhor. Garantimos também o seguro-saúde, como eu falei, e as aulas são feitas em escolas de idiomas reconhecidas pelos governos locais. São grandes escolas que a gente faz questão de que eles possam ter esse contato. Recebem também material didático durante todo o programa e o suporte no Brasil e no exterior, tanto da agência de intercâmbio que estão enviando eles, quanto pela própria Secretaria de Ciência e Tecnologia. Aqui eu trouxe algumas imagens, já encerrando a parte do Cidadão do Mundo, do quanto o programa tem feito a diferença. Quando eles regressam, uma das obrigações dos estudantes, dos intercambistas, é replicar, como eu disse antes, a experiência que eles tiveram. E eles fazem isso em escolas públicas de ensino. Ali a gente tem uma escola em Nova York, do Maranhão, em que um dos meninos é oriundo de Nova York, e ele não mora mais lá, ele mora em São Luís, mas ele fez questão de voltar na cidade natal dele para apresentar para os alunos deles, para os colegas dele, para os conterrâneos dele, a oportunidade que ele teve e motivar, óbvio. A gente sabe que a realidade do Maranhão é dura e quando você tem alguém que é próximo, um vizinho seu, um colega seu, que teve uma vivência como essa, e ele relata para você a sua história, é cativante, é motivante, e esses alunos certamente despertaram o interesse para fazer uma universidade, porque para entrar no Cidadão do Mundo você precisa ser universitário, para ter uma boa nota no Enem, que é o nosso critério de seleção. Então, apesar de não morar lá, mas a gente vê até ali um cartaz do programa colado na parede. Ele fez questão de voltar e deixar ali essa mensagem para os seus compatriotas. Isso é um exemplo do que eu relatei agora há pouco para vocês. Temos também atividades extracurriculares. Aqui a gente tem os meninos que foram para Boston, que é um dos nossos grandes cases de sucesso. Eles tiveram contato direto com as universidades da cidade, Harvard e MIT, em que eles puderam participar dentro dos seus cursos. Obviamente, a gente tinha alunos da UEM, inclusive a gente tinha alunos de medicina, tínhamos alunos de direito, de outras graduações também, arquitetura, e eles participaram de workshops, cursos, palestras, que as próprias universidades ofereciam. Então, apesar de ser um intercâmbio essencialmente linguístico, ele se tornou também acadêmico nesse ponto de contato que a gente teve com essas grandes universidades do mundo. Participaram como voluntários, ali é um brasileiro, naquela foto do meio, abraçando uma intercambista, o Álvaro. Ele trabalha na prefeitura local de Boston, e ele facilita muito a vida dos meninos lá no que tange a experiência cultural e profissional. Para vocês terem uma ideia, ele participou da campanha da candidata a presidente Hillary Clinton e ele possibilitou aos meninos que tinham interesse em trabalhar como voluntários na campanha. Então eles viajaram a algumas cidades perto de Boston, trabalhando na campanha da candidata Hillary Clinton, que além da questão política envolvida, traz uma experiência profissional, experiência de processo eleitoral distinta da que a gente vive no Brasil e com certeza fez muita diferença na vida desses meninos. A última foto é eu participando no workshop na Universidade de Harvard, como eu falei. E a gente teve também uma iniciativa mais recente, que foi a atividade Mais Cidadão do Mundo, que foi feita esse ano, no primeiro semestre. Antes do embarque da última edição que nós mandamos, foram 4 edições ao longo desses 4 anos, beneficiamos 315 estudantes, superamos, na verdade, a nossa meta enquanto governo do Estado, que era enviar 300 estudantes, nós alcançamos aí 315, só com o intercâmbio linguístico, fora os contemplados na vertente tocada pela FAPEMA. E no programa Mais Cidadão do Mundo, nessa atividade, nós trouxemos representantes de outros países, como Nova Zelândia, Estados Unidos, em que relataram as oportunidades que os próprios países oferecem para os intercambistas. Tivemos aí participação das universidades, a UEMA também esteve presente lá,
Isso é a área de internacionalização é algo que nós temos um apreço muito especial e temos desenvolvido com um carinho diferente, porque a gente faz muita questão de que as pessoas possam, o governo do estado faz muita questão de que os maranhenses possam enxergar a sua capacidade, e a internacionalização é uma grande vertente, um grande potencial para isso. Perceber que você consegue, isso a UEMA certamente tem relatos desse aqui de estudantes e professores que nunca tinham pensado em visitar um outro país, hoje conseguem chegar em qualquer país do mundo, se comunicar na segunda língua, que é o inglês, e garantir que a UEMA esteja bem representada, que o Maranhão esteja bem representado. Então, justamente esse é o nosso afinco. Por isso nós temos feito contato com vários países. Recentemente eu estive com o embaixador da Nova Zelândia, em que nós tratamos de pautas como cidadão do mundo, como a inovação, como a própria ciência e tecnologia. Relata o professor Walter que as universidades estrangeiras, a gente teve contato com o assistente de internacionalização da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, de grande interesse deles, o estreitamento de laços com as universidades maranhenses, que eles enxergam que tem muito a aprender conosco, e realmente tem, e nós também temos muito a aprender com eles. Então, sempre que a gente tem feito contatos com embaixadas como da Nova Zelândia, da China, dos Emirados Árabes, nós sempre levamos a pauta das universidades em conjunto, para que a gente possa estreitar e fazer essas pontes e garantir a continuidade do nosso trabalho na área da internacionalização. Passando para a minha segunda pauta e última, é a Rede Estadual de Ensino de Idiomas. É um novo programa que o governo do estado está instituindo. Vamos começar em 2019. A rede consiste em cursos inicialmente de inglês, gratuito para alunos secundaristas e universitários, além da comunidade geral. Por que surgiu a Rede Estadual de Ensino de Idiomas? Por conta da provocação que o Cidadão do Mundo nos fez. 315 é um número significativo de estudantes enviados para o exterior para aprender uma segunda língua, mas não supre a necessidade do Maranhão como um todo. Então, nós instituímos a Rede Estadual de Idiomas como uma alternativa para garantir e facilitar aqueles maranhenses que tiverem interesse em aprender uma segunda língua, mas que não têm condições de frequentar aulas particulares. Nós vamos oferecer cursos de inglês gratuito a partir do ano que vem para esse público ali especificado, visando suprir esse déficit, podemos assim dizer, de pessoas fluentes em uma segunda língua no nosso estado. Inicialmente o inglês vai ser fruto de uma parceria com a National Geographic Learning, que é uma vertente da National Geographic que todos nós conhecemos, aquele canal de televisão, que não se resume só a um canal de televisão, mas também a uma empresa voltada para a educação de línguas, como aqui nós vamos ver. Uma parceria em que eles vão oferecer o treinamento e consultoria acadêmica gratuita. Então, todos os professores vão ser capacitados no modelo National, em que eles vão usar toda a plataforma, todo o material disponibilizado pela empresa, todo online, com todos os recursos que a gente assiste, por exemplo, nos programas de TV, que existe um certo diferencial dos outros canais de TV fechada, utilizando ainda uma metodologia didática e tecnológica, a partir de, por exemplo, o TED Talks. A National tem a parceria com a TED Talks, então todo o conteúdo da TED é disponibilizado para esses estudantes, e aí a maioria deles é em inglês, o que já possibilita ali um vocabulário diferenciado, não é aquele inglês padrão que nós conhecemos, mas um pouco mais didático, mais vivenciado. O espaço físico, nós vamos instalar eles primeiro em 8 cidades do Maranhão. Os espaços físicos vão ser disponibilizados em parceria com as universidades e instituições de ensino. Nós já estivemos com o reitor Gustavo, professor Walter, no ano passado, já estou considerando 2019, desculpa. Esse ano, há alguns meses, nós estivemos com o professor Gustavo e já fechamos a parceria, a sede, o polo da rede de ensino de idiomas
na cidade de São Luís será no campus da UEMA. Então nós vamos ter aqui o único polo de São Luís inicial será aqui no campus Paulo VI, o que muito nos alegra de fortalecer ainda mais a parceria com a UEMA. O curso vai ter uma duração total de 3 anos, são 6 módulos, em que os estudantes vão entrar no nível básico e já vão sair no nível avançado, certificados pela National. Como eu disse inicialmente, nós trabalharemos com inglês por conta dessa parceria já firmada com a National, porém nós temos intenções breves e para logo, de curto prazo, de expandir para outros idiomas também. Já o fazemos com o chinês, com o ensino do mandarim, na verdade, fruto de uma parceria com o Instituto Confúcio, que é uma grande instituição chinesa que replica, que garante a comunicação e o ensino do mandarim para o mundo, além do ponto de vista cultural. Então, o nosso modelo como rede estadual de ensino de idiomas é fazer justamente um conglomerado de instituições parceiras, como a National, como o Instituto Confúcio, quem sabe como a Cervantes em breve, para que nós possamos, junto com essas instituições que já têm o know-how, já são conhecidas, já são gabaritadas nessa expertise, nós vamos ali criar um conglomerado, essencialmente sim uma rede, em que nós possamos propiciar ao povo do Maranhão oportunidades de aprendizado de 2ª, 3ª, 4ª, quem sabe 5ª língua, para quem tiver capacidade e disposição para aprendê-las. Conhecimento nunca é demais, internacionalização também nunca é demais. Então, o governo do Maranhão faz esse esforço para além de ações que são fundamentais a nível de Estado, como tipicamente nós conhecemos, que é educação, saúde, segurança, a ciência, tecnologia, inovação e internacionalização também são consideradas fundamentais por nós. Por isso nós fazemos todo o esforço para garantir, mesmo em cenários de crise, programas como esse. Programa Cidadão do Mundo um pouco mais caro, mas que tem uma oportunidade, oferece uma oportunidade única para os estudantes. E a rede estadual agora de ensino de idiomas como um programa mais barato e que você consegue atingir um número maior de pessoas. Então esse é o nosso papel e enquanto secretaria nós nos colocamos à disposição para iniciativas como essas duas aqui apresentadas, para outras ideias que por um acaso surjam aqui e nos colocamos justamente aqui irmanados com a UEMA nesse esforço de garantir a internacionalização como algo importante e essencial para a Universidade Estadual do Maranhão. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de começar agradecendo o convite ao professor Walter Canales, e professor Thales, pela oportunidade de estar aqui, valorizando e contribuindo com esse processo de internacionalização da universidade. Gostaria de saudar meu amigo Pedro, da SEC, que é nosso secretário adjunto, representando o meu colega Davi. Gostaria também de estender as saudações a Marcelo Cheste, meu amigo proreitor, e também gostaria de saudar meu novo diretor do Centro de Ciência Tecnológica, o professor Fernando, que vai assumir agora o centro ao qual eu pertenço. Gente, a questão que nós gostaríamos de colocar, eu vou tratar de alguns pontos que eu considero extremamente relevantes para que a gente pense em a internacionalização, que a gente se coloque de maneira ativa como sujeitos do processo de internacionalização. É preciso que a gente pense, eu pensei em 4 dimensões, que eu acho 4 temas que eu considero extremamente fundamentais para que a gente se coloque nesse cenário da internacionalização, que a gente se coloque de uma maneira altiva, que a gente se coloque verdadeiramente como cidadãos do mundo, e que a gente tenha clareza de qual é o nosso papel e como é que a gente deve se organizar nesse processo. Então, pensei que a gente tem que falar primeiro de internacionalização, de relações internacionais. Temos que falar da universalidade do conhecimento.
dizer, de compreender o que é essa universalidade do conhecimento. Temos que falar de cooperação internacional, como é que a gente coopera nesse processo, e temos que falar do que é ser cidadão do mundo. Então, são esses 4 elementos que eu acho que merecem uma abordagem nossa. Na sequência, o João Arthur, que está aqui da FAPEMA, da assessoria da FAPEMA, com a Tainá, farão a apresentação da FAPEMA mais detalhadamente, do que a gente tem, como é que a gente trabalha a cooperação internacional. Então, primeiro, com relação a relações internacionais, acho que é fundamental que a gente entenda que nós, em todas as áreas do conhecimento, e tudo que fazemos, que nós não estamos sozinhos no mundo. Existem outras pessoas que fazem o que a gente faz, que se interessam por temas que a gente se interessa, e em todas as fases do conhecimento, existem pessoas também interessadas no conhecimento que nós já temos. Nos conhecimentos que nós temos sobre o Maranhão, nos conhecimentos que nós temos sobre o saber fazer específico de cada área do conhecimento. Então, nós não estamos sozinhos, existem pessoas no mundo todo que têm o conhecimento como o nosso, e tem conhecimentos que nós gostaríamos de adquirir. Tem conhecimentos que nós gostaríamos de avançar naquele sentido, de buscar esse conhecimento. Então, nós sabemos que a gente trabalha com medicina veterinária, com letras, com arquitetura, com urbanismo, com engenharia, não importa, nós temos um conhecimento que é nosso, que já está adquirido, que está consolidado, e que nós sabemos que outras pessoas têm esse mesmo conhecimento, ou gostariam de ter esse conhecimento que nós temos no mundo, e tem conhecimentos que estão mais avançados que o nosso no mundo, que nós gostaríamos de adquirir. Então, a gente tem que partir desse pressuposto de que as relações internacionais, elas só ocorrem porque há interesses. Esses interesses, no caso da universidade, eles estão associados ao nosso interesse por conhecimento. E nós temos o nosso que já está consolidado no nosso percurso, no nosso histórico, nos nossos currículos, e temos interesse de aquisição, de adquirir conhecimentos que estão sendo produzidos em outros lugares, mas que interessam à nossa realidade, interessam ao nosso contexto, interessam ao que nós fazemos no Maranhão. Então, as relações internacionais vão se fundar, sobretudo, em torno destes interesses. Mas para que elas sejam, de fato, relações internacionais entre sujeitos diferentes, que moram em países diferentes, que falam línguas diferentes, que trabalham sobre contextos diferentes, é preciso que elas tenham, que o interesse esteja nos dois lados. É preciso que eles sejam bilaterais, ou até multilaterais. Por isso é importante que a gente tenha clareza do que a gente espera das relações internacionais mas sobretudo também do que a gente pode oferecer às relações internacionais. Como é que a gente se comporta também como quem está levando alguma coisa para as relações internacionais. O que nós temos para levar? A gente não pode ser simplesmente... Podemos, mas ela é mais forte a relação internacional quando a gente é capaz de trabalhar com a reciprocidade diplomática. Esse é um fundamento das relações diplomáticas, e por isso que eu estou falando que os interesses que compõem as relações internacionais devem ser fundamentados na nossa capacidade também de levar o nosso conhecimento. E nós temos. Nós temos muito conhecimento. Às vezes está faltando equipamento, às vezes está faltando a infraestrutura necessária, é isso que a gente quer muitas vezes nas relações internacionais, mas nós temos um processo uma problemática, no mínimo, um problema que é nosso e que nós conhecemos, e que isso interessa porque se a gente procurar bem, alguém também tem esse problema, ou alguém já resolveu esse problema, mas ele se interessa porque a forma que ele resolveu talvez não seja a mesma que a gente vai resolver aqui, porque há particularidades, há especificidades, há situações diferentes, a diferença, a quantidade de recursos que pode ser utilizado para resolver o problema pode não ser a mesma, quase sempre não é, então vai ser necessário um outro esforço para que a gente resolva, muitas vezes até um problema que já foi resolvido numa outra realidade acadêmica, numa outra realidade científica. Então há sempre ganhos e há sempre processos construídos a partir de relações bilaterais que ocorrem nos dois lados. É muito importante que a gente tenha esse entendimento em relação à internacionalização e às relações internacionais. Elas precisam desse fundamento, elas precisam do interesse mútuo dos dois parceiros. Isso é fundamental.
E por que isso é possível? Pelo que eu falei agora em relação, passando ao outro ponto, em relação à universalidade do conhecimento. O conhecimento ele não ocorre de maneira desconexa. O conhecimento não ocorre de maneira isolada, né? Mesmo quando você analisa os processos de produção do conhecimento mais remotos, que se você for analisar pela própria história da arte, você vai ver que ela pulula em lugares diferentes, processos de amadurecimento que são próprios da humanidade, ou processos de amadurecimento mais modernos, que são próprios do acúmulo de conhecimento e da divulgação do conhecimento. Hoje, cada vez mais, você tem acesso ao mesmo artigo da Nature, ele sai, você também tem acesso àquele processo, e você tem o seu próprio processo de acumulação, de amadurecimento do conhecimento que está ocorrendo na sua instituição diante daquela realidade que eu falei, da especificidade que cada um tem em cada processo de acumulação. Então, na universalidade do conhecimento, existem outras coisas que operam também nesse sentido. Quer dizer, como nós sabemos, o próprio sistema acadêmico ocidental, ele é muito similar uns aos outros. Os nossos processos de produção do conhecimento vêm ocorrendo nas universidades, nós temos processos de formação acadêmica e esses processos eles também são muito similares em maior ou menor escala, em relação, são muito próximos às formas de produção e de formalização do conhecimento e de formalização da ciência, da aceitação das descobertas, das invenções da ciência. Então isso nos aproxima também do cenário mundial. E nos aproxima em todas as dimensões. Nós precisamos pensar nas relações internacionais, né, desde a graduação. São inúmeros os processos de mobilidade acadêmica que são pensados a partir da graduação, não apenas como cidadão do mundo ou como estágio internacional, a gente vai falar mais na frente, mas há programas mundiais de mobilidade acadêmica para a graduação. Cada vez mais se entende que não só que é preciso fazer com que o nosso aluno de graduação entenda que se estuda direito no mundo todo, se estuda arquitetura no mundo todo, se estuda medicina veterinária no mundo todo e que ele, né, faz parte dessa noção também de cidadão do mundo, conhecer o que está sendo feito, conhecer o que ocorre, né, você amplia de uma maneira considerável o papel e a postura daquele profissional que está sendo formado em relação ao que ele vai fazer. Se ele for capaz de conhecer, né, reconhecer que ele não está sozinho e que existe a produção dentro da sua área de conhecimento em todo o mundo. Acontece em todo o mundo e que ele tem um leque muito maior de possibilidades de crescimento e de aprendizado se ele for capaz de reconhecer quem faz o que ele faz, quem se dedica aos temas que ele se dedica e que estão ao redor do mundo, né, quem está à frente, quem está atrás, quem pode contribuir mais. Muitas vezes nós não estamos precisando do mais desenvolvido, nós estamos precisando talvez da experiência da África do Sul, a experiência do Vietnã, a experiência da Colômbia, a experiência, né, de países latino-americanos. Às vezes a gente está mais próximo, muitas vezes, de outros países do que daquilo que é considerado como mais avançado, mas a gente talvez tenha mais a aprender com aquele que está mais próximo do problema específico e das condições que nós temos para resolver determinado problema. Da mesma forma que da graduação, de uma maneira ainda mais eficaz, a pós-graduação. Então, os processos de pós-graduação, você tem programas específicos de apoio à pós-graduação. A necessidade de internacionalização, ela deixa de ser apenas uma proposta de ampliação do espectro de conhecimento, como eu falei na graduação, que é uma proposta. Você pode se formar e conhecer essa realidade aqui, você pode ampliar possibilidades quando você faz uma graduação com um processo de estágio, uma mobilidade acadêmica. Ela amplia a sua possibilidade. No caso da pós-graduação, isso vai cada vez mais se tornando uma necessidade. Quer dizer, ele não é mais um plus que tu vai fazer naquele teu processo de formação. Ele é uma necessidade porque, sobretudo em alguns processos de construção do conhecimento mais aprofundados, né, de produção da pesquisa mais aprofundada, a necessidade de conhecer o estado da arte, a necessidade de conhecer quem está produzindo naquela mesma situação, ela se torna uma exigência. Senão, você não avança nas fronteiras do conhecimento. Nós sabemos que a pesquisa, ela busca a descoberta.
Ela busca a inovação, ela busca chegar onde ainda não se chegou. Quer dizer, então é muito importante e é necessário para a pós-graduação que eu tenha essa capacidade de articulação com quem faz o que eu faço. Que eu vá buscar esse conhecimento lá onde ele está acontecendo. Que eu tenha a oportunidade de dialogar com um par que trabalha na Inglaterra, que trabalha nos Estados Unidos, ou mesmo também, como eu repito, ele pode estar na África do Sul, né? Ele pode estar na Argentina, porque muitas vezes, se você pensar a questão amazônica, ele vai estar nos países que tem a Amazônia, né? Mas não necessariamente, ele pode estar também protegendo tratando a proteção de florestas tropicais. Quer dizer, quando você pensa o mundo também e a volta que o mundo dá, né? Então você pensa que muitas questões, como questões climáticas, questões relacionadas ao meio ambiente, as pessoas que vão ter esse problema, elas estão na mesma volta que a gente está no mundo, né? Então quem está entre os trópicos é que tem relações estão relacionados aos trópicos. Pode ser pesquisadores do norte, da Europa, dos Estados Unidos. Mas algumas coisas estão acontecendo nesse cenário que é próprio do mundo. O mesmo das relações de trabalho. Quer dizer, quem tem relações de trabalho próximas com a nossa, não necessariamente estão nos países do norte. Então, esse tipo de relação é fundamental para a pós-graduação. Porque na pós-graduação você precisa, de fato, encontrar onde estão as fronteiras de conhecimento. Elas podem estar em vários lugares do mundo. Daí a importância da relação internacional, daí a necessidade de compreender que nós precisamos inserir. Essa inserção da pós-graduação, ela é uma necessidade do ponto de vista científico, né, de que você deve buscar esse conhecimento, mas ela, por assim ser, ela também já foi incorporada nos processos de avaliação da CAPES. Então você vai ter na avaliação da CAPES que avaliar a questão da pós-graduação com relação à sua política de internacionalização. Ninguém vai passar para o programa nota 5 se não tiver programa de internacionalização. É item de avaliação da CAPES. Eu preciso internacionalizar, pelas razões que eu falei, que estão inerentes à produção do conhecimento. Eu preciso saber quem produz o que eu produzo no mundo, e eu não vou passar para a nota 5 no programa de pós-graduação se eu não internacionalizar. Preciso buscar esse conhecimento. Preciso ir até onde está sendo feito o que a gente gostaria de fazer aqui. Ou compreender as formas que estão sendo feitas. Daí é fundamental que se pense essa relação da universalização do conhecimento. Quer dizer, a universalização do conhecimento tem suas vantagens e tem suas exigências. Para isso, para isso é preciso ter cooperação. Nós precisamos cooperar para que isso ocorra. Cada vez mais. E nesse processo de cooperação, a FAPEMA entra, a Secretaria de Ciência e Tecnologia entra, a UEMA, as instituições todas, nós precisamos estar de mãos dadas, para que a gente possa realizar uma cooperação internacional efetiva, a gente possa fazer com que ela aconteça em todos os níveis, né, que os professores sejam inseridos. Eu acho que o professor Walter fez uma ponderação extremamente verdadeira, que as instituições não fazem relações internacionais sozinhas, elas só existem e só há relação internacional porque sua comunidade é capaz de fazer essa relação. Quem faz a relação internacional são as pessoas. A instituição só existe quando as pessoas são capazes de fazer a relação internacional. Então, se a gente não manda as pessoas fazerem esse trabalho de mercador, de ir levar nossos produtos, nosso processo de produção, né, levar a UEMA consigo em cada uma das ações, a UEMA não fará relações internacionais. A UEMA só fará se as pessoas fizerem. Quem traz as possibilidades de um aluno ir fazer um estágio internacional, ou é o aluno que foi a primeira vez pelo Ciência Sem Fronteira, ou o professor que foi fazer o doutorado, ou o professor que encontrou com o professor num congresso. Quer dizer, então, é fundamental que a gente oxigene a capacidade de articulação dos nossos alunos e professores com o mundo.
É fundamental que eles vão fazer esse processo. Para que a UEMA faça, para que a FAPEMA exista, para que a SECT exista, é preciso que as pessoas façam relações internacionais. Que elas estejam presentes nesses processos. É a grande razão, é o grande sentido da relação internacional, fazer com que as pessoas que fazem a UEMA, as pessoas que fazem a SECT, que fazem o Maranhão, fazem relações internacionais do Maranhão, façam essas relações. Estejam presentes em outros países, visitem, conheçam outras culturas, como falou Pedro, se posicionem e tenham essa clareza de que estão levando o Maranhão e estão trazendo para o Maranhão. São relações de aliança e são relações de troca que nós fazemos quando nós vamos construir nossos processos de produção do conhecimento com outros países. Isso é tão antigo quanto é antiga as noções de comércio, de guerra, né, de relações dos países. Na verdade, a gente faz relações internacionais para não fazer a guerra. A gente faz relações internacionais para a gente construir a paz e o conhecimento. É esse que é o papel da diplomacia, esse é o papel das relações internacionais. Né? E aí, foi criada a rede, né, pela Secretaria, que a FAPEMA faz parte, exatamente para que a gente não faça a relação internacional sozinhos e que a gente tenha a capacidade de fazer essa articulação como sujeitos políticos que somos e que precisamos colocar claramente o que quer e o que espera a UEMA e motivar cada um de vocês a participar e a buscar essas relações internacionais no cotidiano de vocês de maneira que contribua efetivamente com a formação de cada um de vocês. E aí nós não podemos pensar só nos alunos, é preciso, sobretudo, eu acho que é fundamental e estratégico que a gente envolva cada vez mais os professores nesse processo de internacionalização. Nós precisamos continuar mandando professores para o exterior para que eles tenham capacidade de interlocução, para que eles tenham capacidade de aliança e até também, acho que fundamental também que a gente fale, né, eu vou falar em relação ao cidadão do mundo, na questão do idioma. Né? Nós precisamos adquirir outros idiomas. Nós temos... Ser cidadão do mundo não pode, né, se concretizar essa condição do ser humano e de ser cidadão. O que implica ser cidadão, senão você exercer minimamente uma questão fundamental que é a fala. Para que você possa realmente fazer toda essa interlocução das relações internacionais, da universalização do conhecimento, que você possa agir cooperando, você precisa ser sujeito do processo. E esse ser cidadão do mundo inclui a sua participação como uma pessoa que fala, uma pessoa que se expressa, como uma pessoa que dialoga e que pode construir esses diálogos. Então é fundamental que a gente pense a questão do idioma. Eu acho que são passos importantes. Acho que a Secretaria acerta quando ela coloca o inglês, francês e espanhol, porque as pontes são múltiplas. A multilateralidade ela é fundamental nas relações diplomáticas, por as questões também que eu já falei dos nossos interesses. Eles não estão unicamente no campo. É inegável também a força do inglês, né, de você se comunicar com o inglês. É a grande língua comercial, é a grande língua científica. Né? O francês já teve esse momento. A força do espanhol para a gente da América Latina é também inegável, mas o inglês como uma grande língua hoje falada no mundo, ela é inegável. Então, se a gente puder desenvolver processos de aprendizado do idioma, nós vamos estar contribuindo muito neste processo. O cidadão do mundo, como falou Pedro, né, ele tem 3 vertentes, o João Arthur vai explicar isso mais detalhadamente. Agora nós vamos ter uma mesa que vai ter a participação da FAPEMA, né, vai ser detalhado, mas eu gostaria de falar mais especificamente do desenho do que é o cidadão do mundo e mais estrategicamente qual é a nossa estratégia em relação à cooperação internacional no caso da FAPEMA. Então, em relação ao idiomas, nós temos os idiomas que o Pedro já apresentou, que ocorre nas 3 línguas, e nós temos também 2 estágios dentro do cidadão do mundo. O estágio nacional, que permite que um aluno da graduação ou da pós-graduação possa fazer até 3 meses de estágio em outro dentro do país, né? É o estágio nacional.
também é do Cidadão do Mundo. A gente foi uma demanda, não era inicial, mas as pessoas começaram a dizer assim, não, mas nós não estamos pensando em ir para Portugal. Ele começou, essa demanda foi da UEMA de Pinheiro, porque a situação colocada era que precisava vir fazer um estágio em São Luís, né? E aí nós percebemos que tinha sim uma necessidade de atender o estágio nacional. Quer dizer, o Cidadão do Mundo, mas antes eu estou precisando ser cidadão brasileiro ainda. Né? E nós abrimos o estágio primeiro o internacional e a partir de 16 também o estágio nacional, dentro do programa Cidadão do Mundo. É também um exercício de cidadania, né? De se nacionalizar para se internacionalizar depois. E aí o estágio internacional, que nasceu antes do nacional, ele permite que o aluno de graduação, ele exige que o aluno tenha tido um processo de iniciação científica já, ou que ele esteja em processo de conclusão do curso. Né? São as duas exigências básicas. E os alunos de mestrado e doutorado sem exigência, porque eles já passaram, já vivem um processo que assegura que eles são pesquisadores já. Né? Associado ao Cidadão do Mundo, ainda nós temos a cooperação internacional, que é o edital dedicado aos professores, para que eles façam mobilidade acadêmica internacional, para que eles se articulem melhor com as equipes que eles conheceram no congresso, ou que eles estudam já. Às vezes você quer ir lá no laboratório do seu autor, você já estuda aquela pessoa, você quer lá conhecer o laboratório dele, ver o que é que você tem mais a aprender naquele processo. Às vezes é alguém que você já teve a oportunidade de conversar, que assistiu sua apresentação num congresso, se interessou, e aí você já tem alguma relação. Às vezes você fez doutorado, né? Algumas pessoas fizeram o doutorado sanduíche, ou já fizeram o doutorado no exterior, e aí tem esse vínculo. Então é a partir daí que você fortalece a cooperação internacional, né? E tem vários professores, inclusive da UEMA, que já participam desse processo. Fora do Cidadão do Mundo, nós temos outro programa, que o João vai detalhar também, que é o Cooperação Internacional. Então, no Cooperação Internacional, nós nos articulamos com outras agências de financiamento, né, que fazemos parcerias entre a FAPEMA com outras agências. Nós ampliamos muito esse processo junto ao Fundo Newton e o Conselho Britânico. Nós estamos com várias propostas de realização, tanto de workshops, como também de pesquisas, né, que vão ser apresentadas para vocês, né, e com o governo francês, né, nós temos uma quarta edição já com projetos da UEMA, em todas elas, né, de cooperação com o governo francês, que é um programa que chama Guia Amazon, que é dedicado à Guiana Francesa, e nós temos projetos com a União Europeia, né, que também tem pesquisadores do Maranhão contemplados, aí o João vai detalhar. Do ponto de vista das bolsas, a FAPEMA continua com o programa de bolsas de doutorado no exterior, não há mestrado mais, né? A demanda existe uma procura, mas nós entendemos, até acompanhando o próprio CNPq e a CAPES, de que o Brasil é capaz de atender toda a demanda de mestrado do país. Ainda não há necessidade inequívoca de se enviar alguém para fazer mestrado no exterior. Então, as possibilidades de mestrado no exterior, elas não são apoiadas mais pelo sistema de ciência e tecnologia do país. No entanto, aqueles que queiram fazer mestrado no exterior, há possibilidades, eu acho que da própria União Europeia de apoiar isso. Existe bolsas como a ALBA, que é dedicada para a América Latina, que são financiadas pela União Europeia. A Bill e Melinda Gates financia, a Fundação Ford financia. Existem outras agências no mundo que financiam bolsas, claro que são bem difíceis, mas há portas abertas. O Erasmus Mundo também, que é da União Europeia, também financia. Nós financiamos a bolsa de doutorado no exterior e a bolsa de pós-doutorado no exterior. Essas são as duas bolsas que nós disponibilizamos via edital, né, que deve ter o edital de 2019. Agora me confundi. 2019 para fazer esse processo de formação de doutorado e pós-doutorado. Então, gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez, desejar muito sucesso, desejar que vocês todos se inspirem no processo de internacionalização
para que a gente possa levar o Maranhão cada vez mais longe e fazer realmente um processo de internacionalização que seja benéfico para todos nós e que melhore definitivamente, né, o nosso quadro de pesquisa e pós-graduação no Maranhão. Obrigado. Agradecemos a participação do senhor Pedro Igor e do professor Alex Oliveira.